Olá pessoal, então bem-vindos a mais uma aula. Aqui nós vamos falar sobre matriz de flexibilidade e vetor dos termos de carga. Aqui eu preciso bastante atenção para vocês, porque a gente vai mudar um pouco da nomenclatura que a gente viu no método das forças. E muitos vídeos na internet ensinam com a mesma nomenclatura do método das forças. Porém aqui a gente não tem deslocamentos, então não é um delta. O correto seria usar o beta e o K, porque a gente vai usar coeficientes de rigidez. Tá ok? Então, como esse curso aqui é baseado na metodologia do professor Luiz Fernando Marta, do livro dele de análise de estruturas e do Susequinde, eu vou estar apresentando para vocês essa metodologia, tá ok? Mas, no final, é apenas nomenclatura, tá ok? Então se o seu professor usa, não tem problema. Se você for ver algum vídeo na internet com algum exercício resolvido e tiver o delta, não tem problema. Vocês só não podem se confundir, tá ok? Então por isso que eu quis separar essa aula aqui para a gente ter uma conversa bem explicadinha. Então vou mostrar para vocês com calma toda essa diferença. No método das forças, a matriz de rigidez era delta 10, delta 20 mais delta 11, delta 21, delta 12, delta 22 vezes x1 e x2, que eram as nossas incógnitas. Lembra? A gente calculava os deslocamentos e depois achava o x1 e x2 e multiplicando então essas matrizes aqui e somando com essa, eu tenho esse sistema aqui que é o sistema do método das forças. Reescrevendo esse sistema aqui, no método dos deslocamentos, nós vamos ter, no lugar do nosso delta 10 e delta 20, a gente vai ter o que? O beta 10 e o beta 20. Esse beta aqui representa, olha, está aí na coxa de vocês, a reação do apoio fictício associado à deslocabilidade D1 para equilibrar o sistema hipergeométrico quando atua a sollicitação externa isoladamente. Então aqui nós teremos um resultado em kN metro. O delta 11, que está aqui nessa equação, delta 1, o delta 12, delta 21, delta 22, ele agora é um K. E esse K é o coeficiente, coeficiente de rigidez global. É a força ou momento que atua na direção DI para manter o equilíbrio em SH. Esse K vai ter uma unidade de kilonewtons metro por radiano. Porque esse deslocamento, ele tem uma unidade radiano. Nós vamos aplicar 1 radiano de rotação. Então a gente vai aplicar um deslocamento, uma rotação de 1 radiano. E esse deslocamento, essa rotação, faz com que gere coeficientes de rigidez na minha estrutura e reações de momento. Então, essa rotação que vai nos dar o que acontece na estrutura, e a partir do que acontece na estrutura a gente consegue achar as reações de apoio. Então é assim que funciona, tá ok? Então é a mesma coisa, só que muda só essa nomenclatura. O delta 10 e o delta 20 passa para beta. Os deslocamentos aqui dos sistemas auxiliares, que é 1, 12, 21, 22, passam a ser K, porque é um coeficiente de rigidez. E o D, que era as nossas incógnitas, x1 e x2, agora é D1 e D2, tá ok? Então aqui tem as explicações que a gente já leu. O beta, então a matriz beta, ela é o vetor de termos de carga, o K é a matriz de rigidez global e o D é o vetor de deslocamentos. Se vocês aprendendo isso daqui, vocês vão depois aprender métodos da rigidez direta, métodos elementos finitos, ou na graduação ou no mestrado, e isso daqui já começa a te dar uma visão muito mais fácil para entender esses métodos que são um pouco mais
complicados, tá ok? Então o sistema agora ele virou isso, ó. Beta 10 mais K1, 1, D1 mais K12, D2 igual a 0. Beta 20 mais K21, D1 mais K22, D2 igual a 0. Muito bem, então no caso geral, a nossa matriz de termos de carga mais a multiplicação da matriz de rigidez vezes a matriz, o vetor de deslocabilidade, tem que dar uma matriz 0. Convenções de sinais também é muito importante. As forças horizontais para a nossa direita é positivo, para cima é o positivo e o sentido anti-horário no momento é o positivo. Certo? Para auxiliar as nossas resoluções dos exercícios, eu vou deixar para vocês tabelas que vocês mesmos me mandaram, me disponibilizaram, que é o que vocês aprendem na faculdade, para eu poder aqui estar colocando no grupo, no curso. Então temos aqui uma tabela que a gente vai usar, essa daqui, a tabela 3.2.A, ela está na internet, ela é conhecida por essa numeração, certo? Então aqui temos o carregamento, aqui os valores de momento. Esse sinal aqui negativo ou positivo é em relação a ser anti-horário ou horário, né? Lembrando que o anti-horário é positivo. Então aqui a gente tem, como é negativo, significa que ele é horário. Se ele está positivo, significa que ele é anti-horário. Tá ok? É assim que funciona essa tabela aqui. Então essa tabela aqui a gente vai usar. E tem uma outra tabela também que a gente vai usar, que é essa do formulário de deslocamentos, que a gente consegue encontrar também as reações de apoio. Naquela só dá no momento, e nessas aqui a gente também vai encontrar as reações que a gente vai precisar para fazer as equações de compatibilidade. Então aqui temos de viga biengastada, que a gente vai ver bastante, e aqui de viga engastada rotulada, que significa o quê? Que a viga está engastada de um lado, né, como a gente pode ver aqui, e do outro lado ela é um apoio de segundo gênero. Nesse lado aqui, ó, temos o engaste nesse canto e no outro o apoio de segundo gênero. E aqui o tipo de carregamento. Então nesse caso um carregamento distribuído, aqui uma carga pontual no meio do vão, uma carga pontual um pouco deslocada, e assim vocês vão vendo na tabela, tá bom? Durante o exercício a gente vai aprender e poder discutindo mais sobre essa tabela. Então vou encerrando por aqui. Na nossa apostila já está aqui, já chegamos, ó. Então depois das tabelas nós vamos então para os exercícios. Então agora a gente vai fazer a resolução dos exercícios, que é na prática que a gente aprende melhor, tá ok? Não esqueça de avaliar essa aula, de comentar se você ficou com alguma dúvida. Essa aula aqui é muito importante para a gente poder entender bem o conceito do método dos deslocamentos. Então ficamos por aqui e até a próxima aula.